Olá, meus amores, gratidão mais uma vez pela presença de todos aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Valquim Moura, dirigente da Tenda Boca e Cura. E estou fazendo mais leituras e postando aqui para vocês, entendeu? Quem gostar, curte, por favor. Algumas leituras guiadas e comentadas sobre alguns temas. E hoje o tema que eu escolhi foi justamente esse, Experimentar Deus, de Leonardo Boff, tá? Esse livro fala sobre a transparência de todas as coisas. O primeiro capítulo que eu comecei a ler, né, e eu nas minhas leituras eu sempre busco falar sobre assuntos diferentes, que eu acho que espiritualidade é isso, né? Por mais que eu tenha, né, seja dirigente de um centro umbandista, né, tenha a Tenda Boca e Cura, uma Umbanda do Oriente, eu costumo não só falar sobre os orixás, eu acho que a gente tem que entender a espiritualidade por um todo, porque aonde existe espiritualidade, existe Deus, né, com outro nome, com uma outra modalidade, de uma outra forma, onde todos vão sempre conhecer, né? E o Leonardo Boff, nesse livro dele, que eu sou apaixonado, né, por esse escritor, não só por esse livro quanto pelo Alma e Moral, ele fala justamente sobre Deus, né? E o livro, o primeiro capítulo dele, ele fala como aparecer Deus no processo de vida, morte, ressurreição da linguagem. Partimos da constatação de que vigora uma vasta crise de imagens de Deus nas religiões, nas igrejas e nas sociedades contemporâneas. Alguns apressados proclamam logo a morte de Deus. Outros tentam superar a crise elaborando imagens mais modernas e adequadas à nossa percepção atual da realidade. Não representa tal procedimento mero trabalho substitutivo, mantendo a estrutura da crise, pois não rompe com o mundo das imagens? Não há os que procuram pensar a partir de uma instância mais originária do que as imagens. A existência humana, histórica, aberta e dinâmica, onde, de fato, transparece o mistério, a dimensão de imanência e da transcendência, isto é, aquilo que chamamos de Deus. No início de tudo está o encontro com Deus, não ao lado, dentro ou acima do mundo, mas justamente com o mundo, no mundo e através do mundo. Somente Deus somente, é real e significativo para o ser humano, sem emergir das profundezas de sua própria experiência no mundo com os outros. Por ser real e significativo, apesar de ser mistério, ganha um nome. Projetamos imagem deles, construímos representações. E é a forma como concretizamos nossas experiências. Mas é esse processo que se arma um grave problema. Qual valor dar às imagens? Como se relacionam com Deus? Podemos dispensar as imagens? Os homens religiosos que acumularam experiências com a intimidade de Deus poderão nos ajudar. Ao testemunhar em Deus, usando o recurso da linguagem e do imaginário, eles afirmam, negam e voltam a afirmar, traçando-nos um caminho de 3 passos que queremos também percorrer. Eu amei esse primeiro capítulo dele. A gente vai continuar. Mas ele já começa falando de uma energia que a gente não tem nem 10% da visualização de que é. A gente conhece Deus, imagina ele, né, pela Igreja Católica pintado na Capela Sistina como um grande Senhor, em outras religiões como uma energia, como uma divindade. Mas o que é Deus para você? Aonde você enxerga esse Deus? Né? Deus existe ou Deus é? Essa é outra pergunta que muitas das vezes já me foi feita. E a resposta que eu recebi, né, lendo um outro livro chamado Isto És Tu, que não é de Leonardo Boff, é de um outro escritor agora que no momento eu não lembro, ele fala que Deus não existe, que Deus é. E isso causou, na época que eu estava num grupo filosófico, um burbúrio danado. Por quê? Porque quando você fala que Deus não existe, as pessoas logo tentam entender que você está matando Deus. Você está acabando com essa força que a tudo criou nesse mundo, né? Meu marido, que é muito engraçado, que ele fala que quem criou Deus? Da onde veio Deus? Se Deus existe, alguém deve ter criado, né? E esse vive dentro desse mistério sobre a criação também de Deus. Mas quando a gente fala que Deus não existe, a gente faz com que esse Deus, dentro dessa filosofia, né, desse livro que eu li, Isto És Tu, a gente encara Deus como atemporal. Se eu falo que Deus existe,
A gente está colocando ele no mesmo tempo que a gente está. Só que Deus não está dentro desse tempo. Deus foi, Deus é e Deus será. Então ele passa dessa temporalidade. Então ele é. Acima de tudo, dentro dos fenômenos ou não fenômenos, do que existe, do que é o oculto, Deus permanece sempre dentro dele. Misterioso, né? Às vezes, sem um significado tão importante, tão forte, que possa predominar e possa qualificar, né? Deus passa por cima disso tudo. Continuando aqui no livro. Tá? A montanha é montanha, saber, imanência e identificação. Num primeiro momento da experiência de Deus, sob o impacto do encontro, damos nomes a Deus. Chamamos-nos de Senhor, de Pai, de Mãe, de Pedra, de Santo. A palavra está a serviço do que experimentamos de Deus. Fixamos uma representação. Inicialmente, não temos ainda consciência de que se trata apenas de uma representação daquilo que não pode ser representado. E isso é verdade, né? A gente não tem como representar Deus. Às vezes a gente tenta ver uma figura de linguagem para a gente conseguir ter acesso a esse Deus. E aí, estudando esse tema tão importante, o que é Deus, né? Eu comecei a entender também, dentro da minha filosofia, por que tanto usamos as imagens. Toda e qualquer energia que nós temos, né, e que acreditamos ser os nossos orixás, que acreditamos ser as nossas entidades da nossa Santa Lei de Umbanda, né, uma forma de conexão que a gente sempre traz, e depois de muitos anos a gente vê que isso passa, né, a gente transcende esse processo, é colocar as imagens que vocês estão vendo lá atrás. Cada imagem daquela está representando um ponto, um vórtice dessa energia. Mas eu hoje olho, né, eu sei acessar o Ogum sem precisar olhar para a imagem dele. Eu sei acessar o Oxum sem precisar acessar a imagem dele. Até mesmo de Oxalá, sem precisar acessar a imagem dele. Mas aquele vira um ponto de referência, né? A nossa cabeça, né, e a nossa religiosidade, né, ainda precisa muito desses pontos de acesso, né? Porque tudo é frequência, né? O orixá, ele não é uma personificação de uma pessoa, ele é uma energia, ele é uma essência vertente dessa própria que a gente também não tem um grande significado. A gente dá um significado de pai, de mãe, de pedra, né? De Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que criou, aquele que permite, aquele que está em tudo, aquele que está em todos. Então, hoje eu entendo que o uso das imagens, dessas imagens, começou principalmente daí. Uma forma da gente conseguir conectar Deus. Se a gente procura os relatos bíblicos, a gente vê que às vezes umas vozes situadas, né, que chegam para Moisés, que chegam para Noé, eles vêm através de um fogo, né? Ali demonstra para a gente, né, que não existe uma forma, existe uma energia, porque o fogo é energia, o fogo é divino. E isso é uma forma de conexão, né? Eles escutavam uma voz a falar com eles, a orientá-los a respeito do que eles precisavam fazer naquele período em que acontecia algo, né? Hoje, a gente ainda tem essa assistência. Só que hoje, a gente, na modernidade, eu encaro hoje ver as pessoas com uma dificuldade de se conectar a esse Deus, né? A gente ainda precisa, e é uma coisa que acho que esse livro ajuda bastante, né? Um caminho. A gente ainda precisa de um caminho. Ao ler o livro, né, eu vejo que se a gente quiser, não existe um caminho a ser escolhido para entender e se conectar a esse Deus. A gente às vezes, né, e o livro fala muito sobre isso, a gente às vezes precisa estar à igreja para se conectar a Deus. Precisa estar num templo umbandista, num templo budista, né, numa igreja evangélica, numa igreja católica, para se conectar a Deus. Mas Deus está em todos os lugares. O livro fala muito, e a gente vai ver aqui, que o conectar com esse Deus, muitas das vezes a gente tem que estar em algum lugar fazendo algo por Ele. Porém, tudo que há, tudo que existe, em todo tempo, em todo instante, Ele está presente.
A gente sabe que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele tem potência em tudo, ele tem consciência de tudo e ele está em tudo. E a gente esquece disso. Próxima vez a gente volta a ler e a comentar um pouco mais sobre esse livro. Se você gostou, curte aí e compartilha com todos, tá legal? Gratidão. A gente é uma casa de amor, a gente é uma casa de luz. E se você quiser deixar aqui nos comentários o seu nome com a sua data de nascimento para a gente colocar, né, na nossa caixa de oração, fica à vontade, tá? Um beijo e até a próxima.